Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lilian Souza, a criadora do Dom de Ser Livre, agora organizadora do primeiro congresso online Você pelo Mundo. E depois de tanto falar aqui pelo congresso, nas palestras, nos eventos, entrevistando as pessoas, acho que chegou a hora de abrir minha história, meu coração e a minha mensagem para você. E principalmente compartilhar por que eu resolvi criar esse congresso, por que eu resolvi estar fazendo esse movimento pelo mundo, me tornar nômade e te inspirar a ligar o seu GPS interno para que você possa achar o seu propósito e começar a também deixar sua marca no mundo. Bom, a minha viagem para explorar o mundo começou muito antes do meu primeiro intercâmbio, aos 28 anos, para a Irlanda. Eu comecei a explorar o mundo quando aos 17 anos eu saí de casa para estudar psicologia na Universidade Federal de Uberlândia, uma cidade próxima aqui da minha cidade. A minha história vai sempre esbarrar num tema muito comum, que é loucura. A vida inteira eu fui chamada de louca. A vida inteira eu fui chamada de ambiciosa, de que eu queria coisas que eram impossíveis, mas eu fui ligando o meu GPS interno, acreditando nas minhas loucuras, e foi por isso que eu conquistei tudo que eu conquistei, já ter viajado mais de 18 países, poder hoje viver pelo mundo, viver com o meu propósito, transformando vidas e ajudando pessoas, e agora estar construindo e compartilhando essas ideias aqui com vocês nesse congresso lindo, com todos esses palestrantes, influenciadores e pessoas de muito gabarito que há pouco tempo nem sabia que eu existia. Então, eu nasci numa família muito simples, eu sou do interior de Minas Gerais, da cidade de Patos de Minas. Meu pai é policial militar, a minha mãe é dona de casa, e eles nunca gostaram de viajar. Inclusive, até hoje, eles nem conhecem a praia. Durante muito tempo foi porque a gente não tinha dinheiro. Hoje é porque eles realmente não gostam de viajar. Mas eu nasci diferente, eu nasci picada por um bichinho, sendo a caçulinha do papai, eu tenho um irmão mais velho, mas eu sempre gostei de viajar. Então, meus pais não viajavam, então eu viajava com as minhas tias, eu viajava com os coleguinhas de escola, quando a gente era mais novo. Mas eu sempre gostei muito disso, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito do novo. E eu sempre ouvi que aquilo não era pra mim. Meu pai sempre falava, a gente não tem dinheiro, a gente não dá conta, a gente não pode. Mas eu sempre, cada vez que eu viajava, eu voltava com mais vontade de viajar. Então eu sempre buscava formas, eu viajava com a escola, com os grupos, né? Sempre que tinha alguma excursão, mesmo que eu tivesse que vender alguma coisa, rifa, qualquer coisa, para pagar as minhas viagens. E eu nunca foi confortável ser diferente. Hoje, pra mim, é normal, mas no começo eu sofria muito por ouvir, você é louca. As pessoas que te amam, que você ama, não apoiar e não entender o seu propósito e que você gosta de outras coisas, era um pouco desafiador, era um pouco desconfortável. E como eu não tinha muita autoestima, eu não tinha muita autoconfiança, eu era muito vitimista. Muitas vezes eu achava que eu não ia ser capaz de conquistar as coisas, mas mesmo quando eu acreditava 1%, eu ia para ação. E eu acho que por isso que eu tive grandes resultados. Então, aos 17 anos, eu decidi que eu queria, quando eu pude fazer vestibular, meus pais não tinham condição de pagar a faculdade aqui da minha cidade, para psicologia, e eu falei, eu vou estudar na Faculdade Federal de Uberlândia. Meus pais falaram, Lília, você é louca. E muita gente falou para eles, essa menina vai sair de casa pra se perder no mundo, ela é muito nova, vocês não têm dinheiro. E aí, aos 17 anos, eu decidi que eu ia fazer vestibular e que eu ia passar na Faculdade Federal de Uberlândia. Meus pais não tinham condição de arcar com a faculdade aqui na minha cidade. E eu também não queria viver essa experiência, eu queria ter o prazer de estudar na escola federal. Só que foi aí que começou o bate-papo do você é louca. Por quê? Eu sempre estudei escola pública, e era filho de pobre, então não podia pagar cursinho, essas coisas. Então todo mundo falava, não vai passar. Mas eu consegui o apoio de uma tia que conversou com a amiga dela do trabalho, que falou com a mãe dela que morava em Uberlândia, e eu fui morar de favor num bairro muito perigoso da cidade, bem pobre também, com duas senhoras de 80 e 60 anos para estudar e passar no vestibular para conseguir estudar na Faculdade Federal de Uberlândia. Esse foi meu primeiro desafio de conseguir lutar pelos meus sonhos. Não foi fácil, mas eu consegui passar. Eu consegui ser aprovada, consegui cursar psicologia lá, realizei várias coisas durante a minha graduação. E quando eu me formei, eu decidi que eu ia fazer um curso de coaching. E todo mundo falava, o que é coaching? Em 2011, coaching não estava na moda igual é hoje, não é tão famoso. E eu ainda era uma estagiária que ganhava R$400. E as pessoas falavam, Lília, você vai gastar muito dinheiro, é muito caro. Eu falei, eu vou fazer porque é algo que eu quero. E eu fiz o curso de coaching, me formei. Paguei com 10 cheques que seriam sem fundo se eu não arrumasse um emprego assim que eu passasse pelo coach. O coach transformou minha vida, aquela menina
sonhadora, mas baixa autoestima ficou para trás. Eu trabalhei todas as minhas crenças limitantes. A minha vida completamente se transformou completamente. E aí eu comecei a empreender, eu tive uma empresa. Aí eu recebi um convite, fui morar no Mato Grosso. Aí eu mudei de 200 quilômetros de casa para 3.000 quilômetros de casa. E eu fui ser uma executiva em uma empresa de grande porte, com mais de 500 funcionários. Eu trabalhava em 21 cidades. E ser executiva era algo que não estava nos meus planos. Quando eu tinha minha empresa, eu era feliz com o que eu fazia. Mas foi uma oportunidade que eu quis testar para saber se eu ia gostar ou não. E aí, trabalhando 12 horas por dia, viajando muito, sem liberdade. Eu só tinha liberdade financeira. Fora isso, eu não era feliz. Eu acordava todos os dias me perguntando por que eu estava indo fazer aquilo. Tinha que lidar com vários desafios, porque lidar com pessoas, eu era gerente de RH, não era fácil. Mas lidar com pessoas sendo vista como números era muito doído para mim. E chegou um ponto que eu virei um número para a empresa, que eu virei uma pessoa cara, e eu fui demitida. E quando eu fui demitida, foi logo após eu tinha chegado de férias da Europa. Eu tinha feito um mochilão por 5 países sozinha, que era um dos meus maiores sonhos de vida. E nesse momento que eu fiz esse mochilão, eu descobri que era aquilo que eu amava. E eu lembro muito bem de eu estar em Londres, passando ali na Estação Vitória e falando com um amigo meu, nossa, se eu tivesse dinheiro, se eu pudesse, eu não iria embora. E aí quando eu pensei isso, eu falei, então se eu não iria embora, se eu tivesse dinheiro, e eu falei isso pro universo, agora que eu tenho, eu vou pegar essa indenização e eu vou voltar para onde eu queria estar. E aí naquele momento ir para Londres era muito caro, e eu resolvi ir para Irlanda. Eu fui para Irlanda, fiz intercâmbio lá por 2 anos. Foi uma experiência muito boa, muito difícil, muito desafiadora, porque eu saí de executiva, com um salário muito bom, com poder de compra, com carros bons, com uma casa só para mim, para morar num outro país, onde eu descobri que meu inglês era um pouquinho melhor que o do Joel Santana, mas não era lá essas coisas. Eu cheguei lá, a mulher falava pra mim, do you want water? E eu, o que essa mulher tá falando? O sotaque irlandês era muito desafiador. Eu não tinha amigos, eu fui sozinha, completamente sozinha. Pós uma demissão, que querendo ou não, por mais que eu soubesse que eu não tinha feito nada de errado, e eu tinha dado resultados para a empresa, e eu tenho muito orgulho do trabalho que eu desenvolvi lá, um dos motivos que eles me cortaram foram gastos. Então, assim, mas eu não queria ter saído de lá por esse motivo, por demissão, eu queria eu tivesse tomado a iniciativa. Mas enfim, então foi um momento emocional muito pesado, com muitos desafios. Gente, até ligar a tomada ou atravessar a rua era diferente. E aquilo tudo me tirou do eixo. Eu perdi muito o meu foco e fiquei muito perdida. Apesar que quando eu fui para Irlanda, eu fui com 2 propósitos muito claros, assim, que era aprender inglês, para poder estudar coach com os melhores coaches do mundo, porque eu tinha decidido que eu nunca mais ia trabalhar numa empresa como executiva, e que a não ser que fosse a minha, e que eu trabalharia para os outros sim, para construir o meu sonho. Mas não mais do que isso, porque meu sonho é trabalhar e viver de coach, inspirando e ajudando pessoas. E aí, eu comecei a melhorar um pouco o inglês. Eram 2 metas, né, que eu disse. Uma meta era estudar inglês, e a outra meta era viajar mais de pelo menos 10 países. E eu fiz um cartazinho com as fotos dos países que eu queria conhecer. E fui com a cara e com a coragem. Cheguei lá, o primeiro desafio foi a língua, o segundo foi o frio. Eu saí do Mato Grosso, estava 40 graus, cheguei lá, estava 10 graus. O terceiro desafio foi não achar casa. É muito difícil achar casa lá, então pra quem tá indo, eu nunca minto sobre isso. Eu fiz várias entrevistas, mesmo tendo dinheiro na conta, eu não era aprovada, porque tem uma certa competitividade para encontrar casas lá. E às vezes ou é casas muito ruins ou é muito caras, então eu demorei um tempo bom para conseguir casa. Quando consegui, fui morar com brasileiros, e eu tinha falado que eu não queria morar com brasileiro para praticar meu inglês, né? Mas, gente, é assim, ó, se correr o bicho pega, fica o bicho come, porque sem dinheiro, só saindo dinheiro, sem trabalho, voltando para a escola, voltando a aprender inglês, brasileiro acaba morando com brasileiro. Então é muito difícil quando você chega de cara em outro país e consegue morar sozinho ou com estrangeiros. E aí a minha rotina, gente, era terrível. Porque eu acordava, ia pra escola, comia, voltava pra casa, dormia, comia, dormia, comia. E aí eu fui engordando, ficando frustrada, dinheiro acabando, não conseguia trabalho. E eu comecei a ficar aquela Lília pessimista de novo, que não era eu. Eu me desconectei completamente dos meus objetivos, eu não estudava inglês praticamente, nesse primeiro momento que eu tava mal. E uma preguiça, um mal-estar muito grande. Até que um dia eu acordei, olhei pro espelho e falei, Lília, o que você tá fazendo? Você saiu do Brasil pra viver isso? Vai ficar andando com brasileiro, dormir com brasileiro, comendo e dormindo? Então vai dormir lá no Brasil, que é de graça, é barato, você não tá pagando em euro. Eu pagava
400 euros para dividir quarto com a pessoa. Então, tipo assim, 400 euros numa cama de solteiro é muito dinheiro. Na época o euro tava quase 5 reais, então 1.500 reais praticamente, mais as contas, era muito grana para estar comendo e dormindo. E aí eu falei, acabou. A partir disso eu comecei a traçar planos de ação e o meu sonho, que era estudar com o Jack Canfield e o Anthony Robbins, virou meu foco. E eu comecei, aí, gente, eu fazia de tudo para estudar inglês, inclusive ir para o supermercado, ler rótulo, ficar na biblioteca estudando depois da aula. Eu tentava, não porque eu não queria ter amigos, mas eu tentava me afastar até das minhas meninas que eu morava, ficava muito tempo longe de casa para conseguir estudar e não ficar falando português o tempo todo, não ia nas festas dos brasileiros, o que é muito difícil, gente, dói, porque quando você tá sozinho no outro país, não poder se enturmar é doído. Mas no fim, eu comecei a ter resultados, eu consegui passar num processo seletivo para ser au pair. Fui morar por 1 ano com a família irlandesa, morava eu, a mãe e o menino. Ao mesmo tempo que eu viajava, era au pair, estudava inglês, eu comecei a fazer faxina nas minhas horas vagas e férias e finais de semana, para juntar um pouco mais de grana para poder viajar. E também pagar a minha renovação, porque depois que eu tava lá eu me apaixonei e eu decidi que eu queria continuar morando no exterior por mais um tempo. E aí foi essa vida. Depois eu saí, fui fazer faxina só, depois fui trabalhar em pub, depois fui trabalhar em hotel, dentro de um restaurante, dentro de um hotel. E trabalhava muito, gente. Só que naquele momento ali, pra mim, chegou um ponto que tava tudo muito difícil, no sentido assim, quem sou eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Apesar de estar feliz por poder viajar, de ter conhecido vários países, ter amigos do mundo inteiro. Na época eu tinha um namorado, tinha vários amigos. Eu sentia muito falta da minha carreira. Porque no início aquela novidade me fazia feliz. Depois de um tempo, era rotina de novo e eu me vi na zona de conforto. E foi quando eu comecei a pensar, será que todo mundo passou por esse período que eu passei de se sentir sozinho, perdido, sem foco? E aí eu fiz uma pesquisa que chama Brasileiros pelo Mundo e pesquisei na internet com mais de 500 brasileiros no mundo todo, nos 5 continentes, para ver se eles tinham as mesmas dores. E foi quando eu vi que sim, e eu resolvi empreender online. E nasceu o Dom de Ser Livre. Foi fácil assim, gente? Não. Teve muitas coisas, mas é uma palestra rápida, então não dá pra contar detalhes no meu YouTube ou na fanpage do Dom de Ser Livre. Tem detalhes de cada capítulo dessa história que, quem sabe, um dia vai virar um livro. E aí, quando eu comecei o Dom de Ser Livre, eu comecei a estudar sobre marketing digital, eu comecei a ver os vídeos do Bruno Pinheiro online, eu comecei a ler e a ficar no YouTube quando eu tava no meu tempo vago. Eu comecei quando eu estava fazendo faxina, eu ficava ouvindo áudios de marketing digital. E eu comecei a ver, e isso foi me interessando, e eu vi que era possível, que eu podia atender brasileiros online, que eu ia resolver várias coisas. Primeiro, eu queria ser coach psicóloga, e aí eu não precisava necessariamente ser psicóloga e estar inscrita num CRP, num órgão regulamentador, porque eu não queria fazer terapia, eu queria fazer coach. E o coach me dava essa liberdade de trabalhar online. Segundo, eu podia atender gente no mundo inteiro, porque eu não tinha identificado, tinha 500 brasileiros no mundo inteiro só que tinha respondido a minha pesquisa, que não estava tão bem. E terceiro, porque eu ia ter liberdade de tempo e de dinheiro, porque aí eu poderia continuar com minhas outras atividades e fazendo o Dom de Ser Livre nas minhas horas vagas, para que eu pudesse trabalhar quando eu estivesse disponível e ainda assim estivesse crescendo meu negócio, fazendo uma transição. Então eu não chutei a ponte e me tornei nômade, não. Até porque naquele momento da vida, com o dinheiro que eu tinha, se eu chutasse a ponte, o que ia acontecer era que eu ia ter que se eu queimasse a ponte, eu chutasse o balde, eu ia ter que lamber o chão. Porque pensa, meu pai, eu já contei pra vocês, super simples, a gente ainda mora num bairro muito perigoso e pobre aqui no Brasil, sem dinheiro. Você acha que ele ia poder me mandar €1 que fosse? Se tudo desse errado, eu teria que voltar pro Brasil. Então foi tudo muito planejado e com muita consistência, até eu poder realmente fazer a transição e poder viver de coach. E no meio do caminho eu consegui ir realizando os meus sonhos. E o fator determinante para eu começar o Dom de Ser Livre, para eu perder o meu medo de ser julgado, o meu medo de contar essas histórias de que eu trabalhei em subemprego, de me expor falando com vídeo. Quando eu comecei, gente, meus vídeos eram muito piores. E para perder todo esse medo, eu, em 2016, tive a oportunidade de participar do congresso do meu maior ídolo. Lembra que eu falei que quando eu estava numa bad, um livro chama Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins, foi a minha bíblia durante muito tempo. Eu li esse livro para trabalhar minhas crenças limitantes, para acreditar que eu podia ir além, e foi isso durante a minha faculdade, foi isso durante a minha carreira de coach, foi isso durante a minha carreira de executiva, e lá não foi diferente.
E eu tinha já decidido que eu queria trabalhar com o Tony, queria estudar o Tony, e aí eu comecei a estudar ele em inglês para montar as minhas ideias. E em 2016, eu tive o privilégio de ir num evento, que era um dia de graça, assim, de uma palestra, e essa palestra eu nem sabia, era para vender o evento do Tony em Londres. E eu falei, não acredito. Aquele evento que eu sonhei tanto no Brasil, que era 16 mil reais para ir daqui para os Estados Unidos para fazer, ia acontecer em Londres, e eu não sabia como, mas eu ia fazer acontecer. Nem que eu não tinha dinheiro, eu trabalhava de au pair e de faxineira na época. E o ingresso era o mais barato, 800 pounds, que é 800 libras. E aí eu falei, não consigo pagar isso. Aí eu fui pro organizador do evento e perguntei, existe como parcelar esse evento? E ele falou, não, a gente só vende à vista. Falei, tá. Existe como ter uma bolsa para estudante? Ele falou também que não. Aí eu contei a minha situação, meu inglês já estava bem melhor nessa época, inclusive eu consegui me comunicar com ele. Ele falou, olha, Lili, o que eu posso fazer é o seguinte, me manda um e-mail que eu vou ver o que eu posso fazer por você. Resumidamente, gente, esse cara foi um anjo na minha vida, o Harry. E ele falou assim, Lili, eu vou comprar o seu ingresso, eu acredito no seu sonho, eu admiro você ter feito tudo o que você fez para estar até aqui e com esse objetivo claro de conhecer o Tony. Então, eu vou comprar o seu ingresso e você vai me pagar parcelado. E foi isso que eu fiz. E eu fui pro evento, radiante, peguei dinheiro emprestado com a minha chefe, adiantamento, para pagar o hotel e a comida e a passagem para Londres. E eu fui assim, no evento tinha vários estágios dentro do evento, né? E aí eu fui assim, como se fosse geralzona. Então tinha o ingresso Gold, VIP e o prêmio, que era quem sentava na frente, né? Então eu tava muito longe. Galera, esse é o final do dia. Depois de 14 horas de treinamento, sem voz, destruída, mas todo mundo apaixonado e louco. Mas eu falei, eu vi que na hora dos exercícios você podia andar nos corredores que ninguém falava nada. E aí eu peguei, amarrei o cabelo, soltei o cabelo, desculpa, peguei aquela gominha, coloquei assim na minha blusa de frio pra tampar a minha manga. E numa hora de um exercício eu corri lá na frente pra tentar tirar uma foto, uma selfie com o Tony no fundo, que aquela era a realização do meu maior sonho. Mas aí eu tava tentando tirar foto e o segurança no fundo falou no picture, porque não era permitido tirar foto. E aí o Tony foi chegando. E aí eu acho que ele viu meu desespero pra tirar foto. E como num milagre, gente, no meio de 8 mil pessoas, 69 nacionalidades, o cara veio e me deu um abraço, olhou no meu olho e falou, it's okay, we can take a picture. E aí eu tirei essa foto com ele, que hoje é a foto que tá na minha cabeceira de cama, que me lembra que a diferença a distância entre seus sonhos e a realização dele se chama ação. E eu chorei muito, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu falo hoje, toda hora que eu conto essa história, eu fico engasgada, porque quando eu lia a distância entre ler um livro e estar com um cara que é o melhor coach do mundo, que foi coach do Bill Clinton, que foi coach do Leonardo DiCaprio, que foi coach dos maiores ídolos do mundo, que coloca 8 mil pessoas num seminário e que impacta tantas vidas, e tá ali abraçando ele, e ele falando pra mim, it's ok, tal, e eu me apresentei, falei meu nome, falei que era do Brasil, falei que tava muito feliz de estar ali. Foi demais, foi surreal. E aquilo me deu uma força muito grande pra eu começar a persistir ainda mais na minha carreira, no dom de ser livre. E aí eu cheguei, já comecei a fazer minha página, meu site, investi todo o dinheirinho que eu ganhava, eu fazia uma coisa pro meu emprego, fosse um site. O site demorou 1 ano e meio, na verdade. Fosse a logo, fosse um curso online, eu comprei muito curso online porque eu tava longe, então não dava pra fazer treinamentos presenciais. E foi assim que eu fui crescendo. E eu tinha um segundo ídolo, que era o Jack Canfield. E em 2017, eu tive a oportunidade de estar com o Jack Canfield, a Lisa Nichols e outros grandes palestrantes na Irlanda, trabalhando com eles no evento deles, e jantando com essas pessoas e contando a minha história, e tudo isso em inglês, gente. Então, o que eu quero dizer com essa palestra é que era tudo muito surreal. Pensa, a menininha que saiu do interior de Minas para ir estudar, tava lá com aqueles caras que eram os melhores do mundo. O Jack Canfield escreveu Nada, um livro que tem 500 milhões de cópias. O cara é um dos coaches #1 dos Estados Unidos. Ele viaja o mundo. Então, o fato de eu estar com eles e estar estudando e aprendendo com eles, não é o ego e o status de quem está com caras famosos, mas é o ego, é o privilégio, assim, o sonho realizado de quem teve clareza do que queria, correu atrás e conseguiu.
Então, 1 ano e pouco depois eu consegui fazer a transição. Hoje eu tenho clientes em 4 continentes que também estão querendo acreditar nos seus sonhos e com o processo de coach. A gente trabalha porque eles entram em ação, tanto para ir morar no exterior, como para abrir um negócio próprio, como para reconstruir a vida no exterior. E o dom de ser livre está batendo asas cada vez mais alto. E quando eu tive liberdade de tempo geográfico e financeiro, eu comecei a viajar. Já morei em vários países, já morei 6 meses em Portugal, já morei na Espanha, já viajei mais de 100 cidades pelo mundo, já viajei mais de 18 países e não quero parar. Em breve eu tô indo pro meu próximo destino agora, em 2018. Mas antes de partir, eu quis fazer esse congresso, eu comecei a reunir pessoas, todo mundo me chamou de louca também, que não ia dar certo, que as pessoas não iam nem me ouvir. E hoje estão todos aqui como os meus parceiros e colegas de profissão e de trabalho, para inspirar e ajudar vocês a também acreditarem nos sonhos de vocês, seja ele qual for. Seja ser um nômade, seja fazer uma pós-graduação no exterior, seja fazer um trabalho voluntário, seja se tornar um au pair, seja fazer um intercâmbio ou mudar de vez para Portugal, para Espanha, para Inglaterra, para Canadá. Não importa. Tudo depende de você acreditar e de você entrar em ação. Então, eu quero resumir tudo isso te dando algumas dicas. Então, eu quero resumir tanto a minha história como as palestras e tudo isso te dando algumas dicas. A primeira delas é: o passo para você ter sucesso e conquistar qualquer coisa na vida é você acreditar. Todo mundo pode dizer que é impossível, que é difícil, que não é para você, que não vai dar certo, mas você não pode duvidar dos seus sonhos. Você tem que acreditar, você tem que entrar em ação, você tem que fazer e acontecer. E mesmo nos momentos difíceis, porque antes de dar certo e dar muito errado, você tem que ter um forte porquê para que você persista. Então, quando eu estava lá nos momentos de cleaner, de pedalar na chuva, de trabalhar no hotel 12 horas em pé, com os pés inchados, e não dar conta de pedalar porque minhas pernas não doíam, já teve dia de eu ter que estacionar a bicicleta na rua, pedir um táxi porque eu não conseguia, minhas pernas travaram depois de 12 horas trabalhando. Quando eu fiz tudo isso, focada no meu sonho, eu tinha um porquê, e aí eu conseguia persistir. E se você tiver um porquê, o como você descobre no meio do caminho. O segundo passo é você acreditar e desenvolver as competências que você precisa para atingir esse potencial. Bom, eu sou psicóloga e coach, como eu já disse, então eu não sabia nada de marketing digital. Quando eu comecei, as pessoas me falavam landing page, e-mail marketing, Instagram. Cara, eu não sabia o que era hashtag, eu mal usava meu Instagram. Então, ter conseguido todos os seguidores que eu tenho, clientes e pessoas que realmente se impactam com o meu conteúdo, com o que eu compartilho na rede, veio de muito estudo. Não foi sorte, não foi assim, que menina esperta. Não, gente, eu passei noites em claro, eu li, eu revi, eu investi, eu comprei curso, eu fiz de novo, refiz. E olha que, assim, tem muita coisa que eu ainda sou no amadorismo, tá? Igual o congresso, por exemplo, gente, eu nunca tinha feito, e é uma coisa que eu tô aprendendo fazendo. Então, assim, às vezes você tem que dar o primeiro passo pra entender. A terceira dica é foco. Se você quiser tudo ao mesmo tempo e transformar a sua vida, você nunca vai conseguir ter energia suficiente e todos os recursos que você precisa para fazer tudo. Então, como eu te disse, eu tive várias conquistas na vida, mas em cada momento eu estava focando 1 ou 2 no máximo. Então, assim, escolhe o que você quer e começa a dar um passo de cada vez. Eu falo que realizar sonhos é igual andar de carro dirigindo na rodovia à noite. Você tem que ligar o farol e ir andando. A cada 10 metros você vai saber um pouco melhor e vai estar mais próximo de descobrir o que você quer e quais são os seus próximos passos. A outra dica é isso que tá muito ligada a essa, que é a ação. Então, tem que fazer um pouquinho por dia, gente. Não tem como. Se você ficar parado, se você não tiver disciplina, você não vai conseguir. É fato. Não tem como emagrecer sentado no sofá. Não tem como viajar o mundo olhando só o Instagram das pessoas que estão viajando, curtindo e comentando fotos. Não tem como aprender inglês por osmose. Então, como eu te disse, eu fui ler rótulos. Eu fui conversar com gringos, eu ia em reunião de meetups quando eu estava no exterior. Eu buscava formas de me associar com pessoas que pudessem me agregar. Eu fiz o que eu podia e hoje eu tenho muito orgulho de falar que eu consigo me comunicar em inglês. Tá perfeito? Não. Mas eu consigo me comunicar e os meus maiores objetivos, que era o inglês para poder participar do curso, dos férias que eu compartilhei com vocês, eu consegui. E olha, gente, que eu era uma anta para aprender inglês. Eu fui no curso em muito tempo, eu paguei curso de inglês muito tempo e eu falava, gente, eu não vou conseguir. Inglês não é pra mim, eu detesto esse negócio. Eu ouvia música, eu via todo mundo que nunca tinha nem feito um cursinho de inglês cantando as músicas. E eu ficava, porque eu nem sabia cantar inglês, não sabia entender as letras. Era muito, sei lá, eu tinha muita crença limitante que eu achava assim, eu nunca vou aprender inglês. E hoje mesmo, de manhã, antes de gravar essa palestra, eu tive que ficar 40 minutos no banco, em inglês, no rádio, na Irlanda,
porque eu tinha um problema para resolver, então falando com atendentes por telefone e na Irlanda para resolver problemas técnicos e burocráticos de banco em inglês, é a conquista de que, tipo, se eu consigo fazer isso, você também consegue. E era algo que era muito, muito, muito impossível. Mas eu só consegui quando eu acreditei que era capaz e comecei a me dedicar de verdade e a me esforçar, talvez até mais que muitas outras pessoas que têm facilidade com aprender idiomas, para conseguir aprender o meu inglês. E por último, eu queria te dizer que pega papel e caneta, assim que terminar esse evento, assim que terminar essa palestra, e escreve uma carta para você, se comprometendo com o que você quer se tornar e o que você quer ter conquistado daqui a um ano. E é sério, gente, eu fiz essa carta para mim e eu escrevi o meu dia perfeito, que no meu dia perfeito eu ia estar acordando, eu ia correr na praia, eu ia almoçar num restaurante bacana, eu ia atender clientes online, eu ia estar feliz por isso, elas iam estar me dando depoimentos que elas estavam felizes com as conquistas, e depois eu ia para casa trabalhar em algumas coisas do negócio online, ia sair com amigos e pessoas que eu gosto, e depois ia poder meditar e dormir em paz, e tranquila, realizada. E eu escrevi essa carta quando eu estava na Irlanda, ainda num momento muito difícil de um término do relacionamento que eu te contei. Eu falei, é para isso que eu estou trabalhando e é isso que eu vou conquistar. E quando eu conquistei essa realidade, e eu li essa carta e releio ela às vezes quando eu estou me sentindo sem foco, isso me dá uma força muito grande, porque eu vivi exatamente com todos esses detalhes essa realidade em Portugal, quando eu me mudei para lá com a cara e para a coragem para recomeçar de novo. Então, o que eu quero te dizer é que se você tiver clareza de onde você está indo e o porquê você está fazendo isso, você vai conseguir também. E a gente vai se ver mais pelo congresso, a gente vai se ver mais se você decidir ir além com a gente e nos bônus. A gente vai se ver também se você se conectar comigo nas redes sociais do Dom de Ser Livre. Além do que a gente está fornecendo aqui, no meu site, que é www.odomdeserlivre.com, eu tenho 3 e-books onde eu posso compartilhar mais um pouco dessa minha jornada para quem já está no exterior e quer se tornar nômade ou quer começar a ter foco para ter seus objetivos de volta. Tem um e-book, tem os 10 primeiros passos para começar a planejar o seu intercâmbio e tem transformação, o que muda após o intercâmbio. Então, vai lá no site também, faz o download, garanta esses e-books que eu fiz com muito amor para compartilhar. Porque esse é o meu propósito, gente, e por essa é a missão do Congresso também. Eu realmente acredito que conhecimento que a gente divide se multiplica. E eu tenho certeza que esse Congresso vai e está impactando muitas vidas, inclusive dos palestrantes e das pessoas que já estão participando diretamente do Congresso, e vai impactar ainda mais para te ajudar a tirar o seu sonho do papel. Então, o que eu quero te dizer é, acredite em você, entre em ação, planeje e vai explorar o mundo, porque não tem nada mais gostoso do que conhecer pessoas do mundo todo, ter amigos do mundo todo, poder provar diferentes sabores, poder se comunicar, entender o mundo, uma outra realidade que existe na língua além do português. Então, assim, te expande a consciência e principalmente quando você vai para o mundo, quando você se conhece, quando você passa por esse momento de transformação, de intenso autoconhecimento, você nunca mais consegue voltar ao tamanho original de quando você saiu do Brasil e você se transforma em outra pessoa. E eu tenho certeza que a Lilian Souza, que está aqui falando com você hoje, é uma pessoa muito melhor do que a que saiu do Brasil, cheia de sonhos, que se frustrou no caminho, que caiu, que levantou, que reergueu e que ainda vai cair muitas vezes, vai sempre reerguer com o propósito de ser feliz, impactando e ajudando pessoas a serem ainda mais felizes e a viverem os seus sonhos. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra, espero que não tenha sido muito chato contar a minha história, mas eu fiz com muito amor e tudo o que eu faço, pode ter certeza, é com muito, muito amor para impactar vocês e para inspirar vocês. Um beijo enorme, todas as minhas redes sociais estão abertas, então pode mandar seu comentário, pode me chamar lá no inbox, que sempre que eu puder eu vou compartilhar, tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar. Um beijo enorme. E eu espero que eu te veja pelo mundo, porque esse é o congresso para tirar e para te levar você pelo mundo. Obrigada. Eu viajei o mundo trocando minhas habilidades por acomodação. E você pode fazer o mesmo em worldpackers.com. Quer saber como? Pude me desenvolver descobrindo novos idiomas e culturas em destinos no mundo todo. Ajudando poucas horas ao dia, recebia hospedagem grátis, refeições, passeios e festas. Visite worldpackers.com e veja como você pode fazer o mesmo.